Fala, meus amigos! Meu nome é José Raimundo Júnior, eu sou aluno do curso de licenciatura da Universidade Federal de Juiz de Fora, Polo de Santa Rita de Caldas. E a nossa aula hoje, conforme os senhores e senhoras devem ter subentendido, é sobre a Itália, e na unidade temática de jogos e brincadeiras. Então nós vamos tratar de jogos e brincadeiras de origem italiana. Espero que gostem. Primeiramente, nós devemos saber que através das práticas corporais cotidianas, ou seja, coisas que nós já fazemos no dia a dia, que nós já brincamos, que nós já jogamos, essas práticas corporais do cotidiano, nós queremos saber quais as origens dessas práticas e jogos que nós praticamos, né? Algumas dessas brincadeiras, elas já foram praticadas pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos pais, pelos nossos tios, pessoas mais velhas que conhecemos. Mas aí eu pergunto para vocês, qual que é a origem dessas famílias? A origem desses pais, desses avós, desses bisavós, desses parentes, né, mais antigos, mais velhos que nós conhecemos e que nos ensinaram essas brincadeiras? De qual parte do mundo que eles vieram? No caso específico aqui de Poços de Caldas, nós temos uma descendência italiana bem acentuada, né, de famílias que para cá vieram. Cerca de 60% do município é descendente de italianos. Aí, nós temos várias famílias que aportaram aqui, a partir de 1884 até 1915, nós temos essa relação. É um livro muito bom, um livro excelente, que foi produzido, que foi escrito pelo Sr. Márcio Seguro. E aí nós temos um breve histórico dessas famílias. Nós vamos falar mais à frente. Nossos objetivos gerais nessa aula será de compreender a influência e essa herança italiana aqui no município de Poços de Caldas. O que influenciou? Influenciou na cultura, influenciou na arte, influenciou na culinária, influenciou na forma, até mesmo na linguística aqui do município de Poços de Caldas. Nós vamos tratar a respeito disso aí. Nós também vamos entender esse fenômeno da imigração italiana para o município. Por que vieram para cá? O que vieram buscar aqui desse outro lado do oceano? E nós vamos conhecer esses aspectos socioculturais, de linguagem, de costume, de culinária e, mais especificamente, na nossa unidade temática de jogos e de brincadeiras, né? Jogos e brincadeiras que foram praticados lá na Itália, foram trazidos para cá, sobrevivem até hoje. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos a origem dessas brincadeiras, mas brincamos, a origem desses jogos, mas jogamos. Nós temos também alguns objetivos específicos, né? Quais seriam? De conhecer essas brincadeiras de origem italiana, quais são realmente, valorizar essa contribuição que os imigrantes trouxeram para a formação da nossa sociedade, conhecer esses jogos praticados na infância, na adolescência, e que muitas das vezes nós não sabíamos que era de origem italiana. Confesso para vocês que nessa pesquisa eu me deparei com alguns, né, ou com a maioria deles, que eu não tinha essa consciência da origem italiana. E ao final nós vamos fazer uma reflexão sobre a situação dos descendentes hoje, dessas famílias, dos filhos, dos netos, bisnetos, dessas famílias italianas que vieram para Poços de Caldas, e hoje esses netos e bisnetos fizeram o caminho contrário, estão na Itália como imigrantes. E vamos pensar aí qual seria a situação deles lá hoje. Vivem bem? Foram recebidos da mesma forma que os seus antepassados foram recebidos aqui? Vamos fazer essa reflexão. O que o aluno deve saber antes, previamente,
sobre o tema dessa aula, né? O que ele já traz como conhecimento? Quais as brincadeiras que seus antepassados brincavam? Então, através de uma pesquisa previamente repassada aí, antes, porém, as turmas serão divididas em grupos e cada grupo vai pegar vai trazer as brincadeiras que seus antepassados brincavam. Após isso, nós vamos fazer um sorteio das brincadeiras, né? E vai trazer para a gente essa pesquisa. E essa pesquisa deve conter qual que é a origem dessas brincadeiras e também se essa origem é italiana, ou se você conhece alguém que saiba de alguma brincadeira, que já brincou alguma brincadeira, algum jogo, ou jogou algum jogo de origem italiana. Nós temos aqui um vídeo explicativo de uma brincadeira. Vamos prestar atenção aí. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael. Hoje vamos abordar uma brincadeira bem divertida, que faz parte do tema de jogos e brincadeiras tradicionais do Brasil e do mundo. A brincadeira de hoje é a amarelinha. Você já ouviu falar? Acredita-se que a amarelinha foi inventada pelos romanos, já que em gravuras mostram crianças brincando nos pavilhões de mármore e nas vias da Roma antiga. No Brasil... Muito bom. Depois nós continuamos com esse vídeo aí. Mas qual que é a origem dessas brincadeiras? E essa brincadeira, ela possui origem italiana? Você conhece ou não? Vamos ver a seguir. A nossa aula ela vai se desenvolver em 3 momentos, o nosso desenvolvimento metodológico. Nesse primeiro momento nós vamos fazer uma exposição sobre a origem dessas famílias italianas que para cá vieram. Então nós vamos retornar aqui. Vamos retornar no slide para que fique mais fácil o entendimento. Então, muito bem. Essas famílias italianas, elas aportaram aqui a partir de 1884. Os primeiros a aportar aqui foram o senhor Francesco Vigna e o senhor André Filardo. Vale dizer que Poços de Caldas, por conta dessa descendência italiana, possui várias ruas, várias avenidas, monumentos, escolas, em todo com o nome e sobrenome italiano. Vou dar um exemplo aqui. O senhor Luigi Prezi, que chegou aqui em 1888. A família Prezi está em Poços de Caldas desde 1888. Até hoje nós temos descendentes aqui. E aqui nós temos uma avenida que se chama José Remígio Prezi. Também o senhor Giovanni Battista Pancini. Nós temos aqui a rua João Batista Pancini. Até hoje, né? Temos aqui a rua João Batista Pancini e a família Pancini reside em Poços de Caldas até hoje. Aqui está desde 1886. E aí nós temos vários nomes e sobrenomes que ficaríamos aqui praticamente o dia inteiro para citar, né? Por questões de espaço e tempo, eu nem coloquei todos aqui. Eu vou citar alguns para vocês. Nós temos os Capitanini, Fortunato, Giorgetti, nós temos os Talone, Orlandi, a Della Santini, Salviti, temos também Silvestrini, um sobrenome bastante conhecido aqui no município, Guazelli, o senhor Rocco Guazelli chegou aqui em 1893, então sim, várias famílias mesmo. Aí eu gostaria que vocês assistissem agora a complementação daquele vídeo.
Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael. Hoje vamos abordar uma brincadeira bem divertida, que faz parte do tema de jogos e brincadeiras tradicionais do Brasil e do mundo. A brincadeira de hoje é a amarelinha. Você já ouviu falar? Acredita-se que a amarelinha foi inventada pelos romanos, já que em gravuras mostram crianças brincando nos pavilhões de mármore e nas vias da Roma antiga. No Brasil, quem trouxe foram os portugueses e rapidamente se tornou muito popular pelo fato. Então, pessoal, lembrando que quem trouxe a brincadeira foram os portugueses, porém ela já era brincada em Roma, é isso? Aí nós retornamos aqui para esse resgate histórico, né, dos imigrantes. Então temos aí Amarelinha, um jogo que praticamente ninguém sabe da origem, que é a origem italiana. Essa contribuição sociocultural, essa contribuição dos imigrantes, ela não veio só através da música, através da cultura, através da arte, através da culinária, também veio através das práticas corporais, que é o que nós vamos estudar hoje nessa unidade temática de jogos. Então, nesse primeiro momento, foi isso que nós fizemos esse resgate histórico. Posteriormente, como os grupos já estavam divididos, os assuntos já estavam determinados para cada grupo, agora nós vamos fazer a exposição, cada grupo vai fazer a exposição do seu assunto, do seu jogo ou da sua brincadeira. E esse jogo e essa brincadeira de origem italiana, conforme nós direcionamos lá atrás. Muito bom. Como que vai ser a dinâmica desse trabalho? Cada grupo vai apresentar, um grupo por vez, vai apresentar o seu trabalho, os demais grupos vão assistir e assim que o primeiro grupo passar a demonstrar aquele jogo, aquela brincadeira, os grupos todos repetem, para que a gente aprenda, para que a gente faça junto. E aí, nesse segundo momento aí, eu peço, nós vamos ter que fazer uma adaptação devido ao momento que nós estamos vivendo aí, aulas virtuais. Se estivéssemos em sala de aula, se estivéssemos em tempos normais, digamos assim, realizaríamos essa aula. A primeira parte, né, expositiva, seria na sala de aula, a segunda parte seria na quadra poliesportiva, no pátio, ou local adequado, ou local semelhante. Então, nesse segundo momento, se estivéssemos em tempos normais, seria na quadra, no espaço determinado, cada grupo iria à frente, apresenta seu trabalho e na parte expositiva, na parte prática, todos os grupos repetem. Lembrando que o nosso sistema de avaliação ele vai ser tanto do grupo quanto individual. Então todos têm que falar, todos têm que ter participado e também a participação individual durante as demonstrações. Aí nós chegamos no momento muito importante da aula. Após toda a demonstração, você foi lá, demonstrou, você foi lá, demonstrou o seu grupo, nós entendemos das brincadeiras, então agora nós vamos ter uma conversa. E nós vamos conversar sobre o quê? Primeiro vou falar com vocês a respeito de alguns jogos e de algumas brincadeiras, né, que eram praticados, que foram trazidos pelos italianos e são praticados até hoje. Então, são brincadeiras muito antigas, são jogos muito antigos. O primeiro aí é o Caro Coroa, conforme está sendo destacado ali. O Caro Coroa, na verdade, não surgiu como jogo. Ele surgiu como uma forma de confirmação. Não foi como jogo, não foi como brincadeira, foi uma forma de confirmação. Essa forma de confirmação, ela se chamava, e depois se transformou nesse jogo, nessa brincadeira, ele se chamava Navia Aut Caput,
O que é esse nave alt caput? O significado dele era cara ou navio, porque na moeda de um lado havia o rosto de um deus chamado Janus, um deus da mitologia chamado Janus, e do outro lado havia um navio. E ela surgiu mais como forma de confirmação. E hoje nós vemos essa prática como brincadeira e também como forma de confirmação no início dos jogos, não é isso? Vai decidir o lado de campo no cara ou coroa. Uma outra brincadeira também que não surgiu como brincadeira propriamente dito, como jogo propriamente dito, mas se transformou, é o Paro Ímpar. Ele deriva de um jogo muito popular na Roma Antiga que se chamava Morra. A Morra, ele é um jogo popular na Itália até hoje, né? O que é a Morra? Uma roda, todos mostram os dedos das mãos e tenta adivinhar a soma o primeiro que adivinha a soma dos dedos vence. Daí derivou-se o nosso Paro Ímpar, né? Paro Ímpar que a gente joga até hoje. Também usado como forma de confirmação. Outro jogo interessante para nós é o jogo da velha. Por quê? O jogo da velha ele foi o primeiro jogo a ser transformado em videogame. O jogo da velha ele consiste em completar a primeira linha com 3x ou 3 zeros, né? A sua origem também é no Império Romano e, segundo estudiosos, ele data de mais de 4.000 anos. Na verdade, foi criado no Egito e foi difundido na Roma Antiga. E o jogo se tornou extremamente popular. E aí nós chegamos à amarelinha. Esse jogo, conforme nós vimos no vídeo lá, ele serve para muitas coisas, né? Ele não só como brincadeira, como jogo, mas também como prática corporal, de movimento, etc. Muito bom. Dito isso, nós não temos dúvida que a contribuição dos italianos para a nossa cultura aqui do município de Poços de Caldas foi excelente, foi muito boa. Agora eu te pergunto, muitos dos descendentes dessas famílias que aqui aportaram, hoje, netos, bisnetos e até mesmo os filhos dessas famílias que aportaram aqui, eles fizeram o caminho contrário, eles foram para a Itália, foram tentar a vida na Itália. E aí a nossa pergunta que fica é: qual a situação desse brasileiro, desse descendente italiano que migrou para a Itália? Está sendo tratado com respeito lá? Ele foi recebido da mesma forma que foi recebido aqui? Ele é discriminado? Ele consegue um emprego fácil? Ele teve o mesmo tratamento que os seus antepassados tiveram aqui no Brasil? E aí fica a pergunta, né? Conforme eu disse, essa adaptação, nós vamos responder essa pergunta através de videoconferência, um de cada vez, né? Quem desejar responder, ou em tempos normais na quadra, no local determinado, nós vamos colher essas perguntas, mas mais importante que essa pergunta é a reflexão que fica a respeito da situação do brasileiro hoje, descendente de italiano, que migrou para a Itália. Como recurso didático, nós utilizamos, ou utilizaremos, né, a sala de aula, o data show, quadra poliesportivo ou similar, pode ser o pátio da escola, e cada grupo deverá providenciar os materiais necessários. Também o quadro negro, o quadro, né, hoje quadro branco, e outros materiais que vierem os grupos acharem necessários, né? Porém, cada grupo deverá providenciar os materiais para as brincadeiras. As referências nossas são essas, a biografia que nós utilizamos. E eu agradeço a todos pela atenção.